Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para este encontro, para este estudo, em nome do nosso Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Desde já agradecemos pela sua participação, por estar aqui conosco, por nos ajudar também na divulgação deste trabalho. A gente sempre reforça esse recadinho, né? Para que você nos ajude na divulgação do Evangelho de Jesus através dessas palestras, mandando o link para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus grupos, né, nas redes sociais. Dessa forma a gente vai fazer com que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Ainda estamos impedidos de estarmos todos reunidos na nossa casa espírita, mas estamos cada vez mais ansiosos e confiantes de que esse momento está bem perto de chegar, de estarmos todos reunidos novamente. Os frequentadores que gostam tanto da nossa casa e os trabalhadores que não pararam. Nós não paramos as nossas atividades em nenhum momento, nós mudamos a maneira de trabalhar. Inclusive, essa aqui é uma delas, né? Uma das ferramentas que temos utilizado tão bem e que vai permanecer com certeza. Por isso, a sua participação é fundamental, não só assistindo, mas também compartilhando com todos, tá bom? A gente agradece por isso. Na noite de hoje, teremos como nosso palestrante o presidente da nossa Casa Espírita, Marco Aurélio. Nosso irmão Marco Aurélio é que vai ser o palestrante desta noite e vai falar sobre um tema muito importante, hein, gente? A tolerância. Lembrando sempre que esses temas que nós trazemos aqui, eles são trabalhados à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Então são os ensinamentos que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, para a nossa reforma íntima, para deixar a nossa contribuição para a transformação efetiva do planeta. Tenho certeza que será uma noite de grandes aprendizados. Afinal, o mundo precisa de mais tolerância. Vivemos um momento, né, de guerra em alguns países, mesmo aqui no nosso país, que não está numa guerra propriamente, mas nós temos a falta de tolerância na sociedade pelos mais variados motivos. E a gente sabe que enquanto o amor não prevalecer, diante do ódio, diante do rancor, diante da própria intolerância, a gente não vai ter um mundo melhor, como todos nós sonhamos. Precisamos sim ser mais tolerantes. E tenho certeza de que após a palestra de hoje, sairemos um pouquinho mais transformados dentro desta lição. Vamos ficar então bastante atentos e antes de iniciar a nossa palestra, fazer uma preparação. Lembrando sempre que ao término do nosso encontro virtual, tem a prece final com a fluidificação da água. Então não esqueça de deixar a sua água já preparadinha aí num copo, numa jarra, para que você possa fluidificá-la. A espiritualidade vai trabalhar e aquele remedinho que você precisa, no fim do nosso encontro você vai ter, tá bom? Não se esqueça. Convido você então neste momento a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, pedindo sempre o amparo, a proteção dos bons espíritos, mentalizando a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, pedindo a proteção do nosso mentor, irmão Cornélio, do nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de toda a espiritualidade maior, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, nossos entes queridos que estão no plano espiritual velando por nós. Que toda a espiritualidade amiga esteja conosco neste momento, nos preparando para os ensinamentos que serão trazidos na noite de hoje. Que o nosso irmão palestrante seja intuído pela espiritualidade amiga a trazer aquela palavra de conforto, aquele ensinamento que o nosso Mestre nos deixou, que possamos, através deste encontro, nos transformarmos um pouco mais, trabalhando no nosso dia a dia, a nossa reforma íntima, nos tornando mais tolerantes com os nossos irmãos, a começar dentro dos nossos lares, onde muitas vezes perdemos a paciência por tão pouco, né?
lembrando que a nossa casa é a nossa primeira escola aqui nesse plano material. Então é lá que precisamos iniciar esses exercícios que foram deixados pelo Mestre Jesus, de amor, de perdão, de caridade, de tolerância. Que saibamos ser tolerantes também com as diferenças na sociedade, aprendendo a respeitar o outro na sua forma de pensar, de ser e de agir. Ensina-nos, ó Pai, a amar em vez de criticar, a tolerar em vez de acusar ou reclamar. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome e pela oração que nos foi deixada e que é universal. Reforçamos a nossa prece neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que tenhamos uma noite de grandes aprendizados e que o Mestre Jesus permaneça conosco, nos amparando, nos incluindo, nos abençoando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs da nossa casa espírita, da nossa querida casa espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Casa aí que tem nos abraçado, durante vários anos e com certeza ainda continuará por muitos anos pela frente, dando oportunidade a nós todos de podermos trabalhar em nome de Deus, em nome de Jesus, em benefício do nosso próximo. Nesta noite de hoje, a nossa palestra tem como tema tolerância. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre tolerância. Quem sabe esse assunto possa nos ajudar a conviver melhor neste nosso planeta, um planeta de provas e expiações, um planeta de muitas comoções, de muitos acontecimentos que nos perturbam
mas a doutrina espírita tem esse sentido, né, de amortecer um pouco o impacto dessas dificuldades tão naturais desses mundos, né, esparramados no universo, mundos que têm como característica as provas, que é aquilo que nós precisamos provar para ir melhorando a cada dia, né, fazendo provas diárias, e também um mundo em que a gente tem que espiar, né, espiar algum mal ou algo errado que fizemos em vidas passadas. Mas o assunto tolerância é um assunto muito atual. Vivemos num mundo intolerante, tá? Onde as pessoas têm muita dificuldade em se acertar, em, poderíamos dizer, debater assuntos vários, respeitando o modo de pensar do outro. Então, como diz os jovens, né? Não tolerar, ou seja, ser intolerante não é legal, porque nos leva a conflitos, nos leva a discussões desnecessárias, nos leva a embates que muitas das vezes nós desconhecemos o resultado final. Então vamos falar um pouco desse tema nesta noite. Espero que todos possam compreender a mensagem que gostariam de passar. Nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo um tema que é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, que fala sobre a indulgência, que nada mais é do que tolerar. Então, a gente vai ler um trechinho do Evangelho para que possa ser a base da nossa conversa nessa noite de hoje, tá? Então, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência. Nós vamos pegar aqui um parágrafo que diz o seguinte: a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem. Observem bem, tá? Aquele que é indulgente, ele não se ocupa, ele não deixa de fazer as coisas corretas, ele não deixa de agir de forma, poderíamos dizer, voltadas aí para esses ensinamentos da doutrina, que tem como bandeira principal a caridade, a fraternidade, a solidariedade, porque alguém, tá, se ocupou erradamente e cometeu algum ato enganoso. Então, continuando, a menos que isso seja para servir. É óbvio, ser tolerante, ser indulgente, não quer dizer que eu sou bonzinho. Eu não preciso concordar com as coisas erradas, eu não preciso colaborar com aquilo que está errado, que está fora do contexto, ou que agride a liberdade do outro, que agride a liberdade do ser humano. Continuando. E tem ainda o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes dos que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Então esse é o chamamento dessa mensagem do Evangelho, para que nós, quando resolvermos julgar alguém, julgar algum ato, perder tempo com isso, que a gente faça primeiro uma introspecção e analise se a gente também não cometeria o mesmo engano. Ou se nós cometemos enganos similares numa escala menor. Para quê? Para que a gente possa avançar na nossa existência, para que a gente possa aproveitar bem essa nossa encarnação aqui na Terra. Se a gente para muito para se preocupar com os atos alheios, querendo que os outros sejam como nós, ou que pensem como nós, isso é impossível, porque cada um é um ser distinto, nós deixamos de ocupar o nosso tempo com aquilo que é mais importante para nós, que é o nosso bem-estar.
que é o nosso equilíbrio, que é a nossa lucidez. Então, numa era, essa era que estamos vivendo, uma era da velocidade da informação, as informações chegam até nós com uma rapidez impressionante, né? Tudo muda muito rápido. O que é hoje, amanhã já é diferente. E à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando cada vez mais rápido. Isso nos torna pessoas ansiosas, nos torna pessoas muito preocupadas, né? E o próprio termo já nos explica, preocupar-se de algo que nem aconteceu ainda. E isso nos leva a ser intolerantes com o meio ambiente em que vivemos, com as pessoas que convivem conosco, com aquilo que nós temos, né, em mãos hoje, com a nossa vida, como ela é. Muitas das vezes a gente reclama muito, a gente acha que a nossa vida não está boa, a gente acha que a do outro é melhor. E por isso a doutrina é esse amortecedor que eu falei no início, porque quando ela nos convoca às atitudes de caridade, que a gente então visita aqueles irmãos que estão em situações difíceis, a gente tem a oportunidade de fazer a comparação. A gente vai lá, a gente leva um alimento, a gente leva uma roupa, a gente leva um brinquedo na época, né, do Dia das Crianças, do Natal, e na época da Páscoa a gente leva um chocolate, simples, às vezes bem mais simples do que aquele que a gente compra para comer em casa. Então quando a gente vai lá e volta, parece que a gente sente, né, a diferença, olha, como a minha vida é boa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão esse sentimento passa rápido e a gente volta ao estado de intolerância. E passa a não tolerar a nossa própria vida. Aquilo que nós conquistamos pelas escolhas que nós fizemos. Nós escolhemos a vida que nós temos. Nós lutamos por ela, nós estamos vivendo aquilo que nos é permitido viver. Então, nessa era de velocidade extrema da informação, nós, como humanidade, isso consta da Gênese, tá? A Gênese espírita, lá no seu capítulo 18º, que fala sobre sinais do tempo, no seu item 7. Quem quiser pode consultar. O que os espíritos dizem lá? Isso foi escrito lá no século XIX, por Allan Kardec, né, em meados do século XIX, ou seja, já está fazendo quase 200 anos. Então lá eles já sinalizavam. Por isso que o capítulo chama Sinais do Tempo. Eles sinalizavam que chegaríamos num momento em que as grandes convulsões, as grandes guerras, as maiores guerras não seriam, ou poderíamos corrigindo, as maiores catástrofes não seriam as catástrofes naturais, e sim a revolução interior do ser, ou seja, a luta das ideias, a luta dos pensamentos, que é o que nós estamos vendo hoje. O que está acontecendo hoje? Com a velocidade da informação, as opiniões de toda a humanidade, elas se tornaram mais populares, né? A gente vê aí, temos o WhatsApp, nós temos aí as redes sociais, o Facebook, o Instagram, agora tem aí o TikTok. Então as pessoas têm liberdade para colocar em rede social, que vai ser vista por toda a sociedade, as suas opiniões. Então aí entra as opiniões políticas, as opiniões religiosas, as opiniões em detrimento de algum caso que ocorra, né, um ato de violência, um ato de estupro, ou uma corrupção. E aí o que acontece? Existem opiniões contrárias. Então são as lutas das ideias. Lá na Gênesis já previa isso. Que essas lutas das ideias é que gerariam as guerras. Gerariam as guerras dentro das próprias casas, dentro das próprias famílias, entre países. Por quê? Por falta de tolerância. Às vezes, eu tenho uma opinião sobre uma determinada situação, e aí eu divulgo a minha opinião.
Alguém que não tem a mesma opinião vem e me rebate. Eu vou e dou, tá, a tréplica. E aí ele vem também e replica. E aí a gente fica numa guerra de pensamento, muitas das vezes perdendo o nosso tempo. E aí hoje se usa o nome polarização, que é o que está acontecendo no nosso planeta Terra. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Politicamente, um tem uma opinião, ele não admite a opinião do outro, aí começa a brigar, começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso. E assim nós vamos entrando num ciclo vicioso por falta de quê? Como a gente leu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por falta de indulgência, por falta de tolerância, por falta de respeito à opinião alheia. As mídias estão fazendo um trabalho, a gente pode dizer que elas estão enlouquecidas, né, com o espetáculo de horror que ainda faz parte do nosso mundo, e aplicam isso como as principais matérias da mídia. Então, o que você vê na mídia hoje são o quê? Os assaltos, os assassinatos, mas raramente a gente vê os movimentos de solidariedade humana. Raramente a gente vê o quê? Os movimentos de caridade, de respeito ao próximo, de se preocupar com o outro, de ir atrás do infortúnio oculto, aquele que sofre ali, e a gente vai atrás para poder ajudar. Então, isso não aparece. Então, fica parecendo para nós que o mundo é um mundo intolerante, 100% intolerante. Então, se não mostra esse outro lado, o lado contrário, o lado do bem, o lado das pessoas humanas, o lado das famílias que se respeitam, para aqueles que ficam totalmente envolvidos com as notícias da mídia, eles acabam, sem querer, polarizando. Ou seja, debatendo ideias, debatendo com os outros, querendo ter o quê? Como diz o Evangelho, julgando. Começamos a julgar os políticos, começamos a julgar as decisões de A, de B, de C e de D, e entramos num estado de inércia, no sentido de fazer aquilo que viemos para fazer, de cumprir a nossa missão, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela seja uma missão num setor, seja uma missão numa profissão, seja a missão de varrer uma casa religiosa, de ir lá limpar, de ir lá ajudar, contribuir para que aquela instituição possa continuar a existir, possa continuar fazendo bem para a sociedade. Então, é essa preocupação que nós temos que ter em relação à tolerância. Tá? Pergunto a todos vocês já pararam para pensar algum dia, deitar assim no travesseiro, escorar num sofá, numa cadeira, e fazer a pergunta para si mesmo: o que eu tenho feito em relação à tolerância para com a vida, a minha vida, para com as pessoas que me rodeiam? Será que eu tolero bem a minha existência? Será que eu tolero bem aqueles que convivem comigo? Será que... porque quando eu tolero, eu me ponho numa posição de aprendizagem. Quando eu não tolero, eu começo a fugir das pessoas, eu começo a criticar. Como a gente diz aqui no nosso mundo, né? Quando a pessoa critica, que aquela lá é azedo, aquela mulher lá é azeda, né? Então as pessoas evitam, as pessoas não se aproximam, as pessoas procuram ficar perto de quem são pessoas tolerantes, porque geralmente são pessoas que aconselham, são pessoas que ouvem bem, ouvem muito, escutam, e depois coloca o seu posicionamento, respeito do outro, mas coloca o seu. Se o outro quer fazer, faça. Se não quer, respeitar o outro, ser tolerante com as decisões dele. Porque cada um colhe o que planta. Se está indo para o caminho errado, ou para um caminho mais ou menos, vai colher lá na frente. Infelizmente, nós só temos o controle sobre nós mesmos. Quando a gente decide controlar o outro, perdendo a nossa tolerância, geralmente
a gente tem uma vida ruim, a gente tem uma vida desgastante, a gente depois se arrepende, e aí às vezes não dá para voltar atrás. Por isso os ciclos da reencarnação, porque nós vamos ter que viver de novo para poder depois corrigir. Agora imagina, ter que vir outra vida, ficar aqui 70, 80 anos, 50, 60, para corrigir um problema que nós criamos desnecessariamente por falta de tolerância. Não é isso? E se a gente for analisar friamente, o que leva o nosso planeta, o que nós estamos passando agora, tá? Uma guerra que preocupa todo mundo, e por enquanto ela está localizada. Mas se a gente for avaliar, o mundo, desde quando é mundo, desde que nós conhecemos a história do mundo, a intolerância prevalece. E ela leva a essas guerras de extermínio. Quantas guerras agora recentes, no século passado, tivemos 2 guerras mundiais, né? Nós temos aí aquele 11 de setembro, que um avião entrou lá no prédio, né, lá nos Estados Unidos, Nova York. Quer dizer, tudo em função da intolerância. Intolerância de um país para com o outro, de um governo para com o outro, não respeitando os costumes, o jeito de ser do outro país. Temos aí guerra até hoje localizada, Israel, Palestina, Arábia Saudita, né, os grupos extremistas ali se degladiando com outros grupos que querem dominar, porque um grupo não tolera o outro, tá? Um ser não tolera o outro. Estamos aí, guerra da Ucrânia, da Rússia, porque não houve acordo por falta de tolerância, por chegar, um cede, o outro cede todo mundo, e o benefício é geral. O benefício é humano, o benefício é mundial. Então, hoje estamos vivendo mais essa apreensão, tá, de uma guerra por falta de tolerância. E nós temos que nos posicionar. A gente tem dito muito, né, para os espíritas, nas reuniões que a gente tem oportunidade, outros também têm despertado os espíritas para a forma de pensar, uma forma mais tolerante, inclusive com esses acontecimentos. Por quê? Nós sabemos que o pensamento humano, ele cria uma corrente fluídica, e essa corrente fluídica que vai somando um pensamento ao outro, e se nós somos intolerantes dentro da nossa casa, para com os nossos, para aqueles que estão próximos de nós, nós também vamos contribuir para essa corrente fluídica negativa. E vejam bem, se a humanidade, na sua maioria, se comporta de forma intolerante, acaba que essa corrente fluídica, a força dela é de intolerância. E ela vai explodir em algum lugar no mundo. A guerra é culpa do planeta como um todo? Não, tem muitas pessoas que são tolerantes, que vivem em paz, que pregam a tolerância, que são pessoas tranquilas, que são pessoas que reconhecem que todos nós temos defeitos, que todos nós erramos. Se não erramos num ato objetivo, aquele ato explícito, muitas das vezes a gente erra em pensamento. A gente pensa muito do outro, da outra, julga aquela pessoa, isso, aquilo, às vezes até em pensamento. E a doutrina espírita tem nos explicado que o pensamento tem vida. Muita gente duvida disso, tá? A gente costuma lembrar, inclusive, eu não me lembro qual o capítulo do Evangelho, não me lembro agora, mas tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que mostra lá. O indivíduo, se ele chega num lugar e ele vai visitar um local, chega lá, ele vê alguém que ele não gosta, e esse alguém não gosta dele, o que acontece? Ele se sente mal. Ele se sente incomodado. Isso acontece com nós todos. Às vezes a gente chega num local, tem alguém que a gente sabe que não gosta da gente, a gente também não gosta muito daquela pessoa. Quando a gente cruza os olhares, a gente sente aquela energia pesada. E algumas vezes a gente até vai embora.
A gente sai e vai embora, volta para casa ou vai para outro local, mas a gente não quer ficar naquele ambiente. O que ocorreu ali? Ocorreu o sentimento, a gente sentiu aquele sentimento do outro. E vocês podem ter certeza que ele também sente. Aquele sentimento nosso ruim de que não gosta dele. Eu não tolero aquela pessoa, eu não vou ficar lá. Eu não tolero ficar aqui. Então, pra vocês verem o tanto que nós precisamos trabalhar essa questão da indulgência e da tolerância. E, ao contrário, quando a gente vai num lugar e revê alguém que a gente gosta, e esse alguém gosta muito da gente, faz muito tempo que a gente não vê, o que acontece? A gente sente um bem-estar tão grande que a gente pode estar até desanimado. A hora que a gente vê aquela pessoa, a gente se anima. Por quê? Porque aquele pensamento dele, daquela pessoa em relação a nós, né, de querer o nosso bem, de gostar de nós, e nós também, com esse pensamento de gostar da pessoa, isso faz o quê? Que essa corrente fluídica em relação a nós dois seja benéfica. Ali não vai ter intolerância. Eu vou querer estar perto da pessoa, a pessoa vai querer estar perto de mim. Então vai ter um ambiente agradável. Isso acontece nas famílias, isso acontece no trabalho, isso acontece em qualquer local do planeta. Então vejam bem como esse assunto, corrente fluídica, indulgência, né, tolerância, a gente tem que começar a produzir dentro da nossa própria casa, dentro do nosso cantinho aqui na Terra. Tolerar a impossibilidade do outro de, às vezes, ter habilidades que ele não tem, a gente quer que ele tenha, quer que ele faça. O outro ou a outra, e aquilo nos incomoda, nos deixa intolerantes, a gente perde a paciência com a pessoa. E às vezes a pessoa está tentando fazer. Então isso vai se somando, esses pensamentos humanos somados criam um ambiente em torno da Terra que pesa a atmosfera fluídica ao ponto de contribuir negativamente em algum ponto do globo. Isso vai estourar em algum lugar. Nós não podemos, nós que somos aí dessa linha, né, de pensamento, da continuidade da vida, o espírito é eterno, nós não podemos admitir que eu possa contribuir negativamente para o planeta em que eu estou habitando, criando energias pesadas, né? Não lutando contra esse sentimento de intolerância em relação a tudo e a todos, que eu vá para algum lugar que seja um paraíso. Não dá para pensar assim. É a mesma coisa da nossa casa. Tá? Eu tenho dentro da minha casa, dependendo do meu comportamento dentro da minha casa, se eu deixo as coisas organizadas, se eu arrumo a minha casa bem arrumadinha, minha casa é limpinha, maravilha, é um lugar bom de se viver. Mas se eu sou uma pessoa descuidada, desleixada, e a minha casa fica suja, eu não posso culpar o outro. Querer ir para a casa do outro, que está limpa, que está arrumada, que está toda organizada, e querer ficar lá e desfrutar do bem-estar, do esforço do outro. Então, nós, humanidade, temos que aprender a pensar coletivamente em termos de tolerância. Por quê? Essa intolerância, ela vai continuar explodindo no planeta, enquanto a maior parte da humanidade for intolerante. Vai surgir as guerras, os conflitos desnecessários, esses atos desumanos. Então nós temos que ser rápidos e começar a trabalhar em nós, cada um. Primeiro em si, porque não adianta eu trabalhar o outro se eu não dei conta de trabalhar a mim mesmo. O que adianta eu tentar trabalhar o outro? Eu tenho que trabalhar a mim mesmo, para que eu possa somar positivamente, quebrar essa corrente fluídica negativa que pesa sobre o nosso planeta, sobre aqueles que comandam, que governam, e vai continuar assim. Enquanto, na sua maioria, a humanidade não entender que precisamos mentalmente, como está lá na Gênesis, através das ideias, através dos pensamentos, pensar positivo, respeitar o outro, trazer para nós a introspecção nesses momentos de debate inútil,
de ideias, de polarização. Eu estou do meu lado aqui, então o lado lá é para lá e se vira. Eu torço para que eles se dê mal. Se eu fizer isso, eu estou sendo intolerante. Eu não vou caminhar para frente. Eu vou ter que voltar para poder ajudar. Então vamos ajudar agora. O que eu posso fazer? Tem alguém que eu possa ajudar assim, próximo a esse alguém? Vamos ajudar. Vamos ser tolerantes. Enquanto a pessoa está ali lutando para melhorar, lutando, mesmo que ela não dê conta por falta de habilidade nisso ou naquilo, não tem problema. Vamos fazer o possível para ajudar. Vamos ser tolerantes com uma deficiência que essa pessoa tenha, porque nós temos deficiência e as pessoas, a gente conta com a tolerância delas. E assim é que o mundo vai caminhar para a tão sonhada regeneração. É quando nós, por exemplo, nós aqui da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, se todos nós conseguirmos, diante de tudo que estamos vendo, começar a fazer esse trabalho, eu volto com a pergunta, que dia que nós paramos para pensar como é que está a minha tolerância? Eu começar a ser tolerante, paciente, e aí eu vejo que é difícil eu entrar em oração, fazer prece, que a prece acalma, tranquiliza. A prece clareia a nossa mente, os nossos pensamentos. Se todos nós ali da casa começar, de outras casas então começar também, de outras, vocês podem ter certeza que a gente vai contribuir muito para a melhora do planeta e até para conflitos localizados que tem por aí. Porque essa corrente positiva, ela vai combater a corrente negativa. É assim que funciona. É dessa maneira que nós podemos contribuir. Porque muitas das vezes a gente tem vontade de sair de onde a gente está, né, correr lá e resolver. Mas não, na maioria das vezes não tem jeito. Na maioria das vezes nós temos que ajudar com uma prece, com um bom pensamento, um pensamento de alegria, se alegrar com a nossa vida, porque senão a gente vai ficar pessoas tristes. Vão ficar aí aquelas pessoas ansiosas, né, ansiando sei lá o quê, nem sabe o que anseia. Vamos ser pessoas tristes, nós temos que dar atenção para o nosso propósito existencial. Nós temos que lutar contra essas ansiedades desnecessárias que nos levam, poderíamos dizer, a essas angústias que nos empacam. E a angústia, quando ela chega, é um sinal de alerta. Por quê? Porque é sinal que nós estamos intolerantes conosco mesmo. Nós não estamos nos aceitando. E nós temos que nos aceitar porque nós somos assim. Porque senão nós não vamos aproveitar o tempo que nós temos. Então, para que lute contra a ansiedade, essa tristeza, essa angústia, nós precisamos ser tolerantes. Eu sei que eu repeti demais a palavra tolerante, mas algo me diz que é necessário. É uma palavra muito esquecida no nosso meio. A gente quase não vê nenhuma personalidade falar sobre o que significa a tolerância, sobre esse aceitar a opinião. Muitas das vezes a gente tem que respeitar a opinião do outro, mas passa 2 minutos e já está desrespeitando o outro. Então, não resolve. Enquanto nós estivermos nessa de polarizar, um está de cá, o outro está de lá, e ficarmos discutindo, nós vamos ficar perdendo tempo. A humanidade não vai avançar moralmente, que é o mais importante nos dias de hoje. Para encerrar, alertando a todos nós, a doutrina espírita carrega como bandeira principal, é aquela que nós temos que levar à frente do nosso dia a dia, de todas as nossas ações e todas as nossas atitudes, a caridade. A caridade nos ajuda a ser tolerantes com a vida, a tolerar tudo o que acontece conosco, porque nada é por acaso. Tudo é fruto de algo que nós fizemos no passado, seja em outras vidas ou seja nessa atual vida. Desejo a todos uma ótima semana, desejo a todos que não se esqueçam e multipliquem para aqueles que vocês conhecem, que lhes permitirem essa questão da tolerância. Isso é bom para as pessoas. Repetindo o que o jovem fala, né? Ser intolerante não é legal. Legal
é ser tolerante. A vida melhora, nós nos tornamos pessoas mais equilibradas, mais queridas, pessoas mais suaves e mais alegres, mais satisfeitas com tudo que nós temos, com tudo que convive conosco, com a vidinha simples que nós temos, ou independente da vida de cada um, mas fica mais gostoso, fica mais suave, fica mais tranquilo. Que Deus abençoe a todos, ilumine a caminhada de cada um de vocês e que assim seja. Olá, meus irmãos, como estamos passando? Vamos para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, com a energização, a fluidificação da água e o passe à distância. Vamos respirando profundamente, acalmando os nossos pensamentos, deixando de lado as nossas preocupações e entrando em sintonia com o nosso querido Mestre Jesus. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor traz às nossas vidas, mas especialmente por esse momento maravilhoso em que nós nos dedicamos a orar, a vibrar e a receber os fluidos maravilhosos do passe à distância. Te pedimos, Senhor, hoje, logo no início das nossas vibrações, por todas as regiões do nosso planeta que estão em conflito, que estão em guerra, onde haja perseguição religiosa, política, onde haja a fome, a população carente, onde haja o sofrimento e a dor, para que o Senhor lance o seu olhar misericordioso, levando paz, harmonia, amor, luz, especialmente o discernimento aos dirigentes desses países, para que possam tomar as decisões necessárias, as mais benéficas para o povo que sofre. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, sobre todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja por qual motivo for. Envia a fortaleza necessária para que possam ultrapassar os momentos difíceis que sempre passam, porque tudo passa conforme o Senhor nos ensinou. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, para o nosso planeta em transição. Ilumina o nosso planeta, Senhor. Nesse momento em que cada um necessita fazer a sua reforma íntima, repensar os seus passos, as ações, transformar o coração, esquecendo tudo aquilo que não vai de acordo com os teus ensinamentos, com os teus exemplos, para se transformar no homem renovado, aonde o amor e a luz prevalecem.
Ajuda-nos nessa tarefa tão difícil, que é a nossa transformação íntima. Lança, Senhor, o teu olhar amoroso para todas as famílias. Entra nos lares, Senhor, com a tua luz, transformando o ódio, o egoísmo em amor, em compreensão e união. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, para os hospitais, para as UTIs, as salas de cirurgia, para todos aqueles que lutam para sobreviver e sobre todos aqueles que trabalham árdua e incansavelmente salvando vidas. Lança o teu olhar amoroso, Senhor Jesus, sobre todas as regiões da espiritualidade, mas especialmente aquelas regiões onde os nossos irmãos jazem em sofrimento, em solidão, em desespero. Que as equipes socorristas possam chegar até esses locais, resgatando os nossos irmãos que estão em sofrimento. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, aonde haja os nossos irmãos em solidão, abandonados pelas famílias, pela sociedade, pelas instituições que deveriam cuidar de cada um. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, para todas as criaturinhas, os animais que sofrem maus tratos, que sofrem o abandono, que estão sem alimento, sem um teto, sem um lar, sem um tutor que os ame. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, sobre cada um de nós que aqui estamos nesse momento de paz e à distância, para que possamos receber essas energias maravilhosas que são transmitidas pela espiritualidade maior, para que possamos receber a tua luz, o teu amor, Mestre, renovando as nossas energias, renovando os nossos pensamentos, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Que as equipes espirituais possam fluidificar a água nesse momento, colocando tudo aquilo que necessitamos, física e espiritualmente. Lança teu olhar amoroso, Senhor Jesus, sobre a nossa casa de oração, sobre os trabalhadores, as equipes espirituais. Renova em nós a vontade de trabalhar cada dia mais em seu nome, Senhor Jesus. Que as falanges do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, possam jorrar sobre todos nós a tua luz imensa e safirina. Auxilia-nos, Senhor, cada dia mais, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, queremos desejar a todos uma boa semana, que todos tenham fé renovada,
pensamentos positivos, vibrações altas, para que nós possamos ultrapassar esses momentos difíceis que cada um de nós sempre atravessamos. Permaneçam sempre com Jesus e recorram sempre à oração renovadora. Que assim seja.